quero falar sobre apostasia, sinais da volta de Jesus, é o tema da palavra, mas eu quero falar sobre apostasia. O que é apostasia? Apostasia é apostatar da fé, significa abandono da fé, largar a fé, abandonar a fé, largar a mão da fé, desistir de viver pela fé. Isso é apostasia. Tá? E Paulo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, ele fala que muitos vão apostatar da fé por poder ouvir a ensinos de demônio e também falsos mestres. Falsos mestres vão aparecer para ensinar as pessoas de forma errada. Eu sempre falo, uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem conhecimento da Sagrada Escritura profundamente, ela tem discernimento quando a pessoa está pregando se é certo ou se é errado. Para você saber o certo, você tem que saber o que é errado e vice-versa. Então, quando eu tenho acesso à verdade, dificilmente eu vou ser enganado, certo? Por exemplo, quando eu vejo uma pessoa pregando um assunto que eu domino, tem alguns assuntos da Bíblia que eu domino, tenho facilidade, não todos, a maioria não, mas a quantidade básica, o necessário, eu já tenho um certo conhecimento. Então eu sei quando a pessoa está pregando, quando ela não preparou aquele estudo, e eu sei quando ela não preparou, certo? Então, por quê? Pelo fato de conhecer a palavra. Todo pregador da palavra de Deus, que sempre está pregando, já pregou milhares de vezes, como é o meu caso, já preguei milhares de vezes a palavra de Deus. E devido a gente ter essa experiência, a gente detecta com facilidade. Então, eu convido você a ser um conhecedor profundo da palavra de Deus, não apenas saber o básico, mas conhecer o profundo da palavra de Deus. Está aí dando uma de ponta, né, nessa atmosfera, nesse mundo aí da palavra de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ele fala isso, que muitos vão apostatar da fé, vão devido a obedecer a ensino de demônio, a obedecer espírito enganadores. Presta atenção nessa palavra, espírito enganadores. Vão aparecer muitas pessoas sendo usadas por espírito para trazer engano. Repito, uma pessoa que tem dificuldade em ler a palavra, que não reserva tempo para estudar a Sagrada Escritura, tem uma vida de oração, essa pessoa ela cai facilmente em espírito de demônio ou espírito enganadores, tá? Como que vai acontecer? Elas vão ser pessoas hipócritas, ou seja, pela hipocrisia dos que falam mentira. Essas pessoas vão cair, certo? No conto de fada, vamos dizer assim, a dar ouvido a ensino de demônio, certo? A falsos mestres, a espíritos enganadores, certo? E aí, o que vai acontecer? Ela vai cauterizar a própria consciência dela. Presta atenção. A pessoa vai ficar ouvindo os falsos ensinos e aos poucos ela vai ser ganha, certo? Dentro do erro, certo? E a maioria das pessoas que pregam o erro, repito, no vídeo passado, eu falei muito sobre falsos profetas, falsos enganadores. Estou dando um curso também sobre visão panorâmica da Bíblia e nós estamos aprendendo em várias cartas. Recentemente estudamos 1 João e nós vimos que há falsos mestres, falsos enganadores, falsos espíritos e eles vão cauterizar a mente da pessoa, ou seja, vai entrando aos poucos dentro da mente da pessoa e o certo passa a ser errado e o errado passa a ser certo. Por exemplo, você tem que saber as bases fundamentais da fé cristã. Os assuntos centrais da fé cristã, eu e você precisamos saber para que nós não venhamos ser enganados. Então tome cuidado com esses falsos ensinos. Tome cuidado com esses falsos mestres para que você não caia, certo, nessa cilada do diabo e aí você vai cauterizar a mente. A cauterização da mente, lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz que as nossas armas, elas não são carnais, e sim espirituais. Brevemente eu quero estudar sobre aquele texto ali, esse versículo, né? Porque ele diz lá, nossas armas não são carnais e sim espirituais, para destruir fortaleza, anulando sofisma. Ou seja, o diabo coloca fortaleza na nossa mente através do engano. E aí vai colocar sofisma na nossa cabeça. O que são sofismas? Sofismas são erros, certo? São erros bizarros, que antigamente era bizarro para aquela pessoa e agora passa a não ser devido à cauterização da mente, né? Vai atrofiando a mente, a pessoa para de pensar, para de raciocinar.
Então essa é a palavra de hoje. Tome cuidado com a apostasia. Que Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.